Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os projetos na educação infantil. Eu sou a professora Maeli, do Baú da Pré-Escola. Vem comigo? Então vamos lá, tá abrindo aqui a apresentação. Essa apresentação eu já fiz em algumas formações aí em Joinville e estou retomando aqui no canal a pedidos aí de umas colegas queridas. Quando vocês tiverem algum tema que vocês gostariam que eu conversasse um pouquinho aí, trocasse uma ideia, é só mandar para mim, tá bom? Que a gente vai organizando aí os conteúdos conforme a necessidade de vocês. Então hoje é um pouquinho só, tá? Sobre projetos, eu selecionei algumas ideias para a gente compartilhar e iniciar aí essa discussão. Então vamos lá. Primeiro lugar, os projetos, né, eles são uma boa opção para o planejamento. Por quê? É uma maneira eficiente de desenvolver pesquisa com as crianças, favorece 3 pontos aí da didática do fazer, trazida pelo Paulo Fock, que é a continuidade, a ludicidade e a significatividade. Que eu posso falar outro dia sobre isso, tá? Sobre a didática do fazer, e aí vocês podem se aprofundar um pouco mais, mas os projetos, eles favorecem muito esses 3 pontos bem importantes sobre essa didática do fazer. Os projetos também proporcionam uma experiência científica para as crianças, afinal de contas é uma pesquisa, né? E proporciona esse envolvimento real das crianças, elas se envolvem, elas gostam de pesquisar, elas estão ali presentes e envolvidas com tudo aquilo que está sendo abordado. Para a gente desenvolver um bom projeto, eu destaquei aqui 3 pontos. O primeiro, o professor, ele precisa ser pesquisador, mas não aquele pesquisador de projeto pronto, que deu certo com a turma do lado, né? Não quer dizer que vai dar certo com a minha. Por quê? O projeto, ele tem que sair sempre de um interesse. E aí a gente entra aí no item 2, de uma questão problematizadora que vai surgir no grupo, mobilizando aí todo esse coletivo em torno de uma aprendizagem, né? De uma pesquisa. O professor pode estar provocando as crianças, assim como as crianças também podem estar provocando o professor para estar iniciando aí um projeto, uma investigação. E algo bem importante que está aqui no item 3 é que o projeto ele não pode ser confundido com um conjunto de atividades que o professor vai propondo para as crianças, realizado a partir de um tema. Por exemplo, vamos pesquisar o sapo. Aí a gente começa cantando a música do sapo, depois a gente imita o sapo, aí a gente faz a máscara do sapo e acabou o projeto do sapo. Não é desse tipo de... Isso nem é projeto, né? Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de investigação, de pesquisa, de propor experiências reais para a criança se aprofundar a partir de problemas e situações que elas, né, que o professor observou, que elas trouxeram, perguntas reais que elas trouxeram, ou perguntas que o professor propôs e acabou gerando aí um grande interesse no grupo. Aqui eu trago, deixa eu levantar aqui, para não atrapalhar a visão de vocês. Algo que eu aprendi alguns anos atrás e que eu sempre uso na minha sala de aula e dá muito certo, que é a rede de conhecimentos. É você criar um mapa com as crianças para que elas visualizem, para que elas vão desenvolvendo aí essa memória visual e vão acompanhando todo o decorrer do projeto. Então, vamos pegar a ideia do sapo que eu citei anteriormente. O que a gente sabe sobre os sapos? Quais são as hipóteses? É aqui que a gente vai lançar todas as hipóteses que a turma tem sobre determinado tema. Ok, a gente sabe tudo isso sobre o sapo, essas são as nossas hipóteses. Mas o que a gente quer aprender? Quais são as perguntas? Por que o sapo está intrigando aí a nossa turma? E aí a professora vai registrar as perguntas. E conforme vai desenvolvendo o projeto, a professora, junto com as crianças, vão registrando aí as respostas, o que eles vão aprendendo, as novas hipóteses, tá? Outra coisa importante que a gente pode incluir aqui na rede de conhecimentos são as fontes de pesquisa. Não é só o professor que vai levar, a criança também ela vai trazer algumas hipóteses, algumas possibilidades de onde realizar essa pesquisa. Por exemplo, eu tenho um filho de 3 anos, vocês sabem, já falei bastante dele aqui no meu canal. Essa semana, enquanto nós estávamos lanchando, conversando, ele começou a questionar sobre as unhas.
E ele perguntou assim: ô mamãe, como que as unhas crescem? Aí eu disse: ah, pois é, filho, nós temos que pesquisar. E aí ele falou: mamãe, pega o seu celular então para pesquisar. Ou seja, ele sabe que no celular a gente consegue buscar algumas informações, ele já sabe onde buscar essa fonte. Né? Uma das fontes é o celular, mas pode ser um livro, pode ser uma biblioteca, pode ser uma obra de arte. A gente pode pesquisar em diversas fontes que vão nos inspirar e nos trazer conhecimento. E é legal a gente também pensar com as crianças, né, aonde a gente pode estar buscando esse conhecimento e estar registrando aí, e aí eles podem estar buscando em casa e trazendo também essas fontes de pesquisa para compartilhar com os amigos em sala, tá? Quando que um projeto ele vai fazer sentido? Então, ele vai fazer sentido quando as questões surgem do grupo, né? Então, como eu falei, isso pode ser provocado pelo professor ou pode surgir mesmo ali da conversa com as crianças, mas todo mundo tem que estar envolvido, né? E quando o professor provoca essa curiosidade, né, ele também precisa estar atento para ver se isso realmente é uma vontade dele ou se surgiu uma necessidade real da turma de estar investigando e aprofundando, né, certo tema ou realizando aquela pesquisa. O projeto ele faz sentido quando a criança tem contato com práticas sociais reais, quando esse projeto é planejado e pensado junto com as crianças, e essa rede do conhecimento que eu mostrei para vocês é um exemplo, né, de prática que dá para envolver muito as crianças ao longo dessa pesquisa. Ela realmente vai fazer parte. E essa rede de conhecimentos, ela vai ficar exposta lá na sala, né? Você vai criar como se fosse um mural, onde vocês vão colocando ali essas perguntas, as hipóteses, os desenhos, as pesquisas, as imagens que vocês forem buscando para completar essa pesquisa. O projeto, ele tem uma grande dose de imprevisibilidade, ou seja, aquele projeto que a gente estava acostumado lá a desenvolver, né, antigamente, que tinha um começo, meio e fim, um produto final, hoje ele já não faz tanto sentido, né, com essa proposta que a gente está trazendo das nossas diretrizes. Então, um projeto ele vai fazer sentido quando ele tem um começo, mas o seu processo de desenvolvimento ele é tão importante quanto essa culminância, esse produto final. Então, o processo ao longo da pesquisa é onde vai gerar a experiência e gerar a aprendizagem. E aí o produto final ele vai surgir ou não necessariamente a partir do desenrolar desse projeto. E ele vai, esse projeto talvez a professora, né, a gente tem algumas ideias, alguns caminhos que a gente quer tomar, mas vivendo esse projeto com as crianças, ouvindo as crianças, observando a sua participação, ele pode tomar rumos completamente diferentes. Então, vocês vão aí observando e vendo que rumos, né, que esse projeto vai tomar. Então, esse projeto, ele vai ter aí uma escrita inicial, tá? E aí, os registros é que vão completando aí toda essa dinâmica, essa continuidade do projeto a partir daquilo que foi vivido. E o projeto tem outra marca, que é a marca da interdisciplinariedade. E agora, né, a gente já está trazendo aí um termo até diferente, que é a questão do intercampus. A gente vai pensar esse projeto, né, observando que campos de experiência que vão estar em evidência. Dependendo do tamanho do projeto, né, você vai estar envolvendo aí todos os campos de experiência. Mas é importante que a gente observe, leia a ementa dos campos de experiência e busque, né, ideias e possibilidades de experiência para ver como esses campos podem ajudar o desenrolar desse projeto. Tá? Então, gente, pulei aqui. O projeto ele tem essa capacidade de guiar as crianças para experiências mais profundas. Então, como eu já disse anteriormente, né, ele vai ter uma forte conexão entre o produto e o processo. Então, todo esse processo ele vai ser mais significativo, né, ou tão significativo quanto esse produto final, que não necessariamente precisa existir. E esse produto, né, esse ponto que talvez não se torne um ponto, se torne uma vírgula, né, ele pode gerar uma nova investigação, um ponto de partida para outras coisas que vai dar continuidade aí nesse projeto. E às vezes quem olha de fora aquilo não faz tanto sentido, né, mas para as crianças, para a turma, aquilo faz muito sentido. Por exemplo, tem um projeto que eu acompanhei, que eu gosto muito de citar,
As crianças a professora começou a observar o interesse das crianças por construir torres com as peças, e aí eles começaram a pesquisar as torres e as maiores torres do mundo, e essa questão da altura das torres fez com que as crianças prestassem atenção no céu, né, nas coisas que estão no alto. E aí eles fizeram pipas, e aí começaram algumas hipóteses sobre a Lua. Enfim, começou com a torre e terminou numa viagem com direito a foguete para a Lua, tá? Viraram astronautas e fizeram lá que nem um observatório, assim, onde eles chegaram na Lua, enfim. Foi um projeto super interessante. Às vezes a gente olha de fora, como assim? Começou com a torre e terminou com a Lua. Mas para aquela turma houve uma continuidade, houve uma sequência e houve um sentido para tudo aquilo acontecer. E agora, para a gente finalizar, deixa eu mudar minha cabecinha, vem para cá, vamos lá. Outra coisa importante da gente falar, da gente marcar, é que o projeto não é a única coisa que as crianças estão fazendo na escola, né? E aí a gente precisa pensar, né, sobre esse todo, né, esse contexto educativo. O projeto ele pode acontecer em algumas sessões que você vai estar organizando ao longo do dia, mas as crianças vão precisar, a gente precisa pensar em propostas de acolhimento que podem estar relacionadas, né, ao projeto ou não. A gente precisa pensar nos momentos de atenção pessoal, nos momentos de atenção coletiva, enfim. E vai ter um momento que também a gente vai estar desenvolvendo aí a proposta do nosso projeto, mas não, como eu falei lá no início, a historinha do sapo. Né? Aí tá pesquisando sapo, daqui a pouco as crianças já não sabem se são crianças ou são sapo, né? Porque pulou igual a sapo, cantou a música do sapo, fez a máscara do sapo, e aí, né, a criança já fica aí confusa, e na verdade não existe um aprofundamento real, muitas vezes, de uma pesquisa, né, sobre esse animal, enfim. Então, a ideia é que a gente crie projetos com propostas reais, com investigação científica, com o envolvimento das crianças, onde aquilo faça muito sentido, tanto para o professor quanto para aquele grupo de crianças. Certo, pessoal? Um pouquinho sobre projetos, em outros momentos a gente pode aprofundar mais. Um beijo aí para a equipe do CI Abdon da Silveira, que encomendou não, né? Pediu aí para eu falar um pouquinho sobre isso. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, pode mandar, eu vou organizando aqui para vocês, tá bom? Um abraço e até mais.